Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai dar continuidade ao nosso curso. A gente está aprendendo sobre o Stellar.js, que é uma plataforma que gerencia, né, cuida para a gente dos nossos back-end. Basicamente, ele gera automaticamente todo o back-end e a gente só tem que se preocupar com a parte client e consumir os recursos que o Stellar.js cria. Então, ele gerencia o banco de dados e já gera automaticamente uma API REST para que a gente possa consumir. A gente já viu exemplos utilizando a VCL, né, do Delphi, também utilizando a parte web com o TMS Web Core, e hoje a gente vai ver como criar um aplicativo Android utilizando o FMX do Delphi. Eu estou até com o aplicativo aberto aqui que vai ser disponibilizado para vocês, né? Mas a gente vai criar aqui na prática. Aqui eu posso colocar o nosso token, né? O nosso ID, o nome da tabela, né? E ao conectar aqui, a gente tem toda a listagem aqui dos produtos. A gente pode registrar um produto novo aqui, por exemplo. Vou colocar aqui um produto qualquer, ó. Inclusive, ele salva, né, com a imagem e depois a imagem é exibida aqui. Então, tem todo esse CRUD completo aqui para que vocês possam acompanhar, tá? Vai ter disponibilizado, mas agora a gente vai criar na prática aqui toda a nossa aplicação. Vamos acessar então a opção Manager Database, toda a parte de como faz o cadastro do usuário que a gente já viu em vídeos anteriores, né, pessoal? Vou vir aqui então em tabelas, vou criar uma nova tabela, vou chamar ela de Products 03. Vou salvar. Só isso que a gente vai fazer aqui pelo site, pessoal. O resto a gente vai fazer lá pelo Delphi. Então, eu vou vir aqui em File, New, Multi-Device Application. Vou criar um Blank Application. Já vou salvar tudo. Vou vir em Save All, área de trabalho. Criar uma pasta com o nome Stellar FMX. Vou salvar essa unit principal como main.view. E o projeto vai se chamar Stellar FMX também. Beleza, só vou trocar aqui então a largura para 360 e a altura dele vou trocar também para 640. Para a gente ter uma noção melhor aqui. Eu vou vir aqui então pegar já os componentes, então Stellar. Vou até arrastar aqui para cima para vocês verem melhor. Vou pegar aqui então o de conexão, ó. Vou pegar esse de conexão aqui e também vou pegar esse dataset FMX, esses dois componentes que a gente precisa. O que eu tenho que preencher, pessoal, aqui ó, em Authentication, na conexão a key. Qual é essa key? A key fica aqui ó, em Application, API Keys. Então vou adicionar uma key nova aqui, ó, FMX05, vou colocar aqui. Vou colocar aqui que ele vai expirar então em 2 dias, ó. Então, já defino uma expiração para esse token aqui, né? Para que ele pare de funcionar daqui 2 dias. E no papel eu posso adicionar administrador, usuário, semente leitura. E depois eu posso vir aqui em permissões, aí dar uma permissões específicas para cada papel, ok? Vou deixar como administrador mesmo. Ele vai salvar e mostrar o token. Cliquei para copiar. E aqui eu colo esse token. Beleza. Aqui no componente de dataset, eu tenho que formar o Project ID. Project ID eu venho aqui em Overview. Esse código que aparece nessa tela principal, eu vou copiar ele e vou simplesmente colar aqui. E aí basta eu colocar o nome da tabela. Eu posso colocar tanto o nome da tabela, que a gente acabou de criar aqui, ó, Product 03, ou o ID dela, que está aqui embaixo, ó, 365. E eu colocaria aqui então no Table ID. Vou colocar o nome aqui mesmo, você pode colocar um dos dois. Vou setar aqui então a propriedade connection, o nosso componente de conexão, e se eu clicar aqui, a conexão já vai ser feita. Ótimo, vou desconectar. Agora eu vou adicionar os campos. Eu clico 2 vezes aqui em conexão e ele já abre essa tela assistente para que a gente possa mexer lá naquela tabela do banco de dados que a gente acabou de criar por aqui. Então eu venho aqui em Product 03, ó, aqui eu não tenho nenhum campo, né? Na verdade, existe o campo ID. Se a gente olhar aqui, o campo ID ele é inserido automaticamente e já fica aqui disponível. Agora, eu vou adicionar os campos aqui então, campo name, que é do tipo string de 60, adicionar. O campo preço, que vai ser do tipo float, adicionar. Vou colocar no campo de data também, que vai ser do tipo date time, adicionar. E vou adicionar aqui também um campo do tipo imagem. Então, imagem, aliás, um campo do tipo blob, tá? Imagem do tipo blob. Vou adicionar. Beleza, adicionou aqui para gente todos esses campos. Eu vou dar um OK, pessoal. Quando eu dou um OK aqui, eu posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui na nossa conexão, ó, ativar ela, e aqui eu posso vir aqui nos fields, ó, onde eu estou vendo aqui os fields, dar um botão direito e add ao fields. Então ele vai puxar aqueles campos que estão lá diretamente aqui para gente. Ó. Então ele já trouxe todos os campos aqui para gente. A gente já está acostumado a trabalhar com o dataset normal, então já tem acesso a todos os campos diretamente por aqui. Agora aqui, pessoal, eu já tenho acesso àqueles dados lá também, basta eu listar eles aqui então. Então eu vou colocar aqui um botão, vou colocar aqui um button, vou mudar o texto dele aqui, connect,
Vou colocar mais um botão. E o texto dele aqui vai ser o disconnect. Então, aqui a gente já vai fazer essa conexão. E eu vou colocar aqui também um list box. Vai fazer uma listagem bem simples aqui, né, pessoal? Mas aqui é só para a gente ter a lógica mesmo. O restante aqui você vai trabalhar com o FMX do Delphi da forma como você já está acostumado, utilizando os componentes que você também já está acostumado, tá bom? Vou puxar esses componentes aqui para baixo. Beleza, vou deixar esse list box aqui. Então, vamos lá, pessoal. No meu conexão aqui, eu vou acessar este componente aqui, ó, ponto active e vou setar para true. Então ele já vai fazer a conexão. Eu vou copiar aqui, ó, e já vou colocar um false aqui. Vou limpar nossa list box também, listbox.items.clear. Beleza. Vou limpar aqui quando eu desconectar. Quando eu conectar também, eu vou limpar ele. Uma vez conectado, pessoal, a gente vai ter acesso aos dados que estão lá inseridos, né? Lá na nossa tabela. No começo aqui a gente não vai ter nenhum dado, então eu já vou até criar um botão para a gente adicionar um dado novo lá. Então eu vou vir aqui, pegar um novo button, adicionar ele aqui, né? Vou mudar o caption dele aqui, texto na verdade, né? Para add. E aqui vamos adicionar um registro novo lá. A gente pode olhar, né, se esse cara está ativo, né? Então eu posso colocar aqui, ó, se ele não estiver ativo, eu dou um exit aqui, né, para não tentar inserir num dataset que está fechado. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um append, da forma que a gente já está acostumado, pessoal, trabalhar no nosso dia a dia com o dataset. Ele que faz toda essa abstração de mandar lá para a API, né, e inserir o dado. Vou colocar aqui name.text, recebe. E vou colocar aqui o meu nome, Cedar01. E eu posso colocar os outros dados aqui também, ó, o preço, né? Na verdade, aqui, ponto asstring. Isso, e aqui, ponto asfloat. Aqui eu vou colocar um valor qualquer aqui, ó. Beleza. Tá bom, esses dados aqui, só para a gente ter um dado para mostrar aqui, né? Então, vou dar o post aqui. Beleza. Vamos compilar isso aqui, pessoal, só para a gente ver se ele vai inserir mesmo o dado. E depois que ele inserir lá, eu já vou até colocar aqui um botão também para a gente trazer os dados, né? Button. Vou colocar aqui no texto para carregar os dados para a gente. Beleza. Para carregar os dados, o que a gente vai fazer, pessoal? Né? A gente já vai estar lá com ele aberto, né? Eu posso, inclusive, dar um refresh nele mesmo. Então, posso vir aqui, ó, ponto, refresh. E aí a gente vai pegar os dados e colocar no nosso list box. Para isso, a gente vai vir aqui, ponto .fish, a gente vai acessar o primeiro registro dele. E aí, enquanto ele não chegar ao fim, né? EUF aqui, EUF. Então, enquanto não chegar no fim dele, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer item por item. Então, eu vou dar o next aqui já, para a gente não esquecer. Beleza, então agora aqui eu estou fazendo um laço item por item. Então, eu vou pegar aqui meu list box, ponto itens, ponto itens, ponto itens, ponto add. Beleza, e aqui eu vou adicionar o dado, então. Já vou até limpar ele aqui também, ó, antes de te dar um refresh aqui. Então, eu vou dar um ponto clear, ter certeza que ele vai estar vazio. Aqui eu posso adicionar os dados que eu quero. Então, o que eu vou querer colocar aqui, pessoal? Eu quero colocar aqui, então, o name, ponto as string, né? Mais. Aí eu vou colocar aqui um hífen e também colocar, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui o campo preço, né, que a gente está preenchendo ele também. Vou colocar aqui, ó, price, do tipo string mesmo, só para a gente apresentar o dado aqui. Beleza, pessoal, então aqui a gente já está inserindo um dado, né, e aqui a gente está recuperando os dados e trazendo para cá. Vamos testar agora? Deixa eu conectar novamente meu celular aqui para ele, para o Delphi reconhecer. Beleza, agora eu vou mudar aqui então para Android, vou colocar aqui Android 64 bits. Ele já reconheceu o meu aparelho aqui, ótimo. E eu vou compilar então para a gente ver se ele vai, se não vai ter nenhum erro aqui, se a gente já vai conseguir rodar a nossa aplicação. Terminando a compilação como é a primeira compilação, né, desse aplicativo aqui, então ele vai compilar, daí ele vai instalar aqui no meu aplicativo, acaba demorando um pouco mais. Ótimo, já conseguiu abrir aqui então, já está trazendo. Ótimo, já trouxe aqui para a gente, trouxe os botões ali, né? Vamos ligar muito para a aparência aqui, pessoal. A intenção é mostrar o funcionamento mesmo, tá? Então, vou clicar no botão de conectar.
né, para ele fazer a conexão, ó, tá? Então, ele já conectou lá para a gente. Vou clicar aqui para a gente adicionar um dado, ó. Cliquei em adicionar, né? Cliquei 2 vezes aqui em adicionar. A gente pode até conferir aqui se trouxe mesmo os dados, ó. Então, aqui na nossa tabela a gente vem dado, ó, já trouxe aqui para a gente o dado. Vou clicar outra vez aqui em adicionar, ó. Cliquei em adicionar novamente. Ele vai trazer outro dado aqui para a gente, tá? Então, ele já está adicionando. Então, vocês veem que lá a gente fez como a gente está trabalhando com uma aplicação local, né? Como a gente já está acostumado a trabalhar com dataset, ele está adicionando para a gente os dados aqui diretamente aqui no nosso back-end, né? Que ele mesmo gerou e já disponibilizou para a gente. Então a gente tem aqui os 3 registros, né? E agora se eu clicar aqui em Refresh, né? Se eu tocar em Refresh, ó, já preencheu para a gente aqui os dados. Então ele já foi lá também, já trouxe e carregou os dados aqui na nossa aplicação. Vou clicar aqui mais 2 vezes em adicionar. Quando eu clicar em Refresh, ó, a gente vai mostrando que os dados estão sendo adicionados, tá? Como que a gente faz para alterar, pessoal? É a mesma coisa. A gente está utilizando um dataset, né? Não tem segredo nenhum. A gente vai simplesmente pegar o dado que está aqui no nosso dataset, né? Editar ele e mandar novamente. Então, é bem tranquilo da gente fazer isso. Inclusive, no aplicativo que está indo de demonstração para vocês, ele está bem mais completo, né? A lógica é essa que eu mostrei aqui, tá, pessoal? Muito simples, a gente conecta lá e a gente tem ali um dataset, né, para a gente utilizar e fazer todo como a gente já está acostumado no nosso dia a dia no Delphi. A diferença aqui do aplicativo é que ele traz, né, já os componentes aqui visuais, então você vai poder criar a sua aplicação lá e testar aqui. Então você vai colocar o seu token aqui, o seu Project ID aqui, o nome da sua tabela, e vai conseguir testar tudo por aqui, né? Algum ajuste que você tem que fazer é simplesmente adicionar os campos que você vai utilizar aqui no nosso dataset, mas a lógica é a mesma que a gente viu ali agora na prática, né? Então aqui eu posso conectar, posso desconectar, e quando eu venho aqui para produto, eu listo os produtos ó, da mesma forma no listbox, né? Aqui, quando eu seleciono, quando eu clico no item aqui, ó, o que que acontece? No onClick item, ó, ele vem, vai lá no nosso dataset e dá um locate no ID através da tag que está aqui. Então, por exemplo, aqui, como que ficaria? Aqui, além da gente estar adicionando os itens aqui, a gente poderia adicionar o ID na tag do item. Então, daí eu teria o ID, que é isso que ele faz aqui, ó. Então, ele dá um locate no dataset. E a partir daí eu posso fazer o quê? Eu posso editar. Então, quando eu edito, eu já sei que o meu dataset já está com um ponteiro no registro que eu cliquei aqui no nosso listbox, tá? Então é um projetinho bem completo, como vocês puderam ver aqui. Deixa eu mostrar ele aqui na prática de novo para vocês. Deixa eu fechar esse que a gente acabou de criar, né? Deixa eu achar ele aqui. Ele está aqui mesmo, é esse aqui. Então, vou até fechar ele aqui, ó. Vou fechar ele. Vou abrir de novo para vocês verem. Então, ele abriu aqui, fica o token e o ID, né? Vocês podem colocar os dados de vocês aqui. Vou conectar, ó. E aí ele já vai trazer todos os produtos aqui para gente, né? E aí eu posso clicar aqui embaixo, ó, no botãozinho de mais. Aí ele já traz aqui para mim, para essa tela, para mim adicionar o dado. Então, vou colocar aqui, ó, Produ 34 a 34, tá? O preço também vai ser 34, né? Posso selecionar a data aqui que eu queira, ó, vou pôr aqui do dia 8, por exemplo. Beleza. E aqui eu marco se ele vai mandar uma imagem ou não. Essa imagem, pessoal, ele pega essa imagem que está aqui, ó, tá? Se a gente olhar lá no código-fonte, ele está pegando essa imagem que está aqui e está enviando para nossa lá pro StellarJS, né? Quando a gente vem aqui, ó, tá? Então tá bem detalhadinho aqui, ó. Quando tem uma imagem carregada, apenas com esse trecho de código aqui, eu pego uma imagem e adiciono aqui no campo, ó. No campo imagem, então, né? Tô acessando ela, fazendo um cache aqui pro tipo blob field e download from stream e pego a imagem, né? Que a gente carregou para stream aqui, tá? Eu não coloquei para a gente para o celular abrir a câmera, a gente tirar uma foto ou a galeria, porque aí a gente tem que mexer com permissões, tem que pedir permissão para o Android e acabar deixando o código um pouco poluído aqui. E a nossa intenção é mostrar o funcionamento do StellarJS, né? Então, por isso que ele carrega sempre essa imagem aqui, mas
a lógica é sempre a mesma. Agora eu vou gravar, quando eu gravo ele volta aqui para a listagem, e se eu vier aqui na última foto, ele carrega a foto aqui para a gente, então, que a gente acabou de inserir aqui, mostra os dados aqui. Então, quando eu clico aqui, ó, notem, ó, ele está no item, está no ID 38, né? Se eu clicar nesse que a gente inseriu agora, vai mostrar o ID 45. Se a gente consultar aqui, ó, esse último registro que a gente adicionou, na verdade eu vou ter que olhar na outra tabela daí, para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui, ó, tabela, ó, produtos, né? Manager. Esse último vai ser o ID 45, tá? Só para vocês verem aqui, deixa eu ir lá no último. Ó, esse aqui, tá vendo? 45 aqui, ó, 34, 34. Então, a partir daí, se eu tenho o ID aqui, eu posso fazer o que eu quiser com o registro, né? Então, eu posso excluir ele, né? Clicando aqui em excluir, ele vai realmente excluir para a gente lá, ó, excluiu, então, o item, né? Ficou 17 aqui, ó. Vou excluir esse último de novo, né? Tem 17 aqui. Pronto, já ficou 16. Então, essa parte do CRUD ele está fazendo toda completa aqui, né? Vou adicionar mais recursos aqui também a esse aplicativo e vai estar sempre disponível aqui no nosso GitHub. Então, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, está aqui. Esse projeto vai estar aqui então, né? Tanto o VCL Web, vai aparecer aqui também o FMX para vocês poderem baixar e fazer o teste. E temos aqui também os nossos vídeos, tem a postagem lá no nosso blog também. Então tá bem completa essa série aqui, pessoal. E nas próximas, o que a gente vai ver? A gente vai ver coisas bem interessantes, como que eu faço para filtrar dados, como que eu faço para fazer um join entre duas tabelas, como que eu faço para ordenar, né? Como eu faço para paginar, fazer paginação. Então esses recursos mais avançados a gente vai ver nas próximas aulas. Então já se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha com os amigos também para não perder nada aqui no canal, beleza? A gente se vê na próxima.